Oi, tudo bem? Espero que sim. Na aula passada nós vimos os textos A Corrida da Tartaruga e A Lebre e a Tartaruga. E pedi para que vocês fizessem os exercícios, certo? Então vamos lá na página 59. Vocês releram o texto antes de fazer as atividades, né? Uhum, muito bem. Então lá na questão 9. A lebre, no texto A Corrida da Tartaruga, é vaidosa. Então, assinalem vaidosa. Questão 10. A leitura da fábula A Lebre e a Tartaruga permite concluir que a tartaruga sabia que a lebre se descuidaria da corrida por ser vaidosa. Tanto ela sabia que ela que propõe essa bendita da corrida, não foi? Então, lá na questão 10, a última alternativa. A tartaruga sabia que a lebre se descuidaria da corrida por ser vaidosa. Como a tartaruga é lenta, a lebre falou assim, ganho essa numa boa. E não foi bem isso que aconteceu, né? Questão 11. No texto A Corrida da Tartaruga, lemos: finalmente é dada a partida, mas a lebre nem sai do lugar. Então, vocês voltaram lá no texto, A Corrida da Tartaruga, certo? E grifaram: finalmente é dada a partida, mas a lebre nem sai do lugar. Grifaram? Ok. Então, lá na página 57, grifem: finalmente é dada a partida, mas a lebre nem sai do lugar. Continuando. Vamos lá. Por que essa frase começa com finalmente? Quando vocês falam assim, ai, finalmente a aula começou. Uhul! É assim, né? Com certeza. Ó, esse finalmente quer dizer o quê? Que ele esperava muito que acontecesse essa corrida, né? Então, ele estava esperando há bastante tempo a lebre chegar para poderem começar a corrida. Esse finalmente é indicando que estava ansiosa para que começasse a corrida, porque estava demorando muito. Igual quando vocês estão ansiosos para que eu chegue na sala de aula. Tenho certeza, ninguém encontraria isso não, hein? C. O sentido da frase não permaneceria o mesmo se o fabulista tivesse escrito: finalmente é dada a partida, mas a lebre não sai do lugar. Você sabe explicar por quê? Justifique sua resposta. Por que quando a gente usa nem e não tem diferença? Escreveram o porquê aí? Então, confiram comigo. Quando usa não no lugar de nem, tem o seguinte sentido. Nem indica uma negação, mas expressa também uma contradição. A lebre nem sai do lugar, mas deveria sair. Então, tem uma contradição. E quando a gente diz não, a lebre não sai do lugar, não tem essa contradição. Está dizendo que ela não executa o fato. Então, utilizando nem, há uma contradição. Finalmente é dada a partida, mas a lebre nem sai do lugar. Então, começou a corrida e ela não saiu. Tem uma ação e ela não tem reação. Dá uma contradição. Finalmente é dada a partida, mas a lebre não sai do lugar. Aqui só está informando que a lebre não sai. Não tem uma contradição aqui. Entenderam? Qualquer dúvida, mande uma pergunta que eu respondo para vocês lá no post. O termo nenhum aparece 2 vezes na fábula Corrida da Tartaruga. Na linha 1, primeiro parágrafo, e na linha 4, segundo parágrafo. A palavra nenhum, em cada situação, se refere a quais vocábulos? Então, essa questão 12 eu vou voltar com vocês lá no texto, A Corrida da Tartaruga. Voltaram? Tá. Então, lá na linha 1, primeiro parágrafo. De todos os bichos que vivem no mato, nenhum corre mais que a lebre. Nenhum o quê, gente? Nenhum de todos os bichos. Então, lá na questão 12, na primeira linha, a palavra nenhum se refere à expressão de todos os bichos. Aí ele fala de novo na linha 4. Contem comigo. Ó. 1, 2, 3, 4.
A lebre já tinha desafiado outros bichos, o gato do mato, o esquilo, a topeira, a doninha, o rato e o javali. Nenhum conseguiu ganhar dela. Quando ela fala nenhum, a qual expressão se refere? Acertou quem falou os animais. O gato do mato, o esquilo, a topeira, a doninha, o rato e o javali. Ok? Questão 12, então essa é a resposta. Então voltem comigo lá na página da questão 12. E escrevam lá. Na primeira linha, a palavra nenhum se refere à expressão de todos os bichos. Na quarta linha, nenhum se refere aos termos gato do mato, esquilo, a topeira, a doninha, o rato e o javali. Quem acertou? Parabéns! Página seguinte. A corrida da tartaruga. Personagens da fábula: tartaruga e a lebre. Vamos fazer então primeiro só esse daqui, depois a gente vai para o outro lado, tá? Então, coloquem a resposta só desse daqui. Opa! Perdão, tá difícil. Mas não impossível? Então, a corrida da tartaruga, os personagens são a tartaruga e a lebre. As características mais marcantes dos personagens principais são: a tartaruga é educada e a lebre é muito vaidosa. O cenário onde ocorre a ação: na mata. Agora, a lebre e a tartaruga. Personagens: a tartaruga, a lebre e a juíza. Quem foi a juíza mesmo? A raposa, muito bem. A tartaruga era confiante, tanto é que ela se propôs a corrida, E a lebre era muito arrogante, ela achava que ela ia ganhar de qualquer jeito. Então, tartaruga confiante, a lebre arrogante. Cenário onde ocorrem as ações dos personagens: em uma floresta. 14. Compare as partes das histórias. Vamos fazer igual na questão anterior? Um texto de cada vez? Então, vamos lá. A corrida da tartaruga. Situação inicial. Entre todos os bichos que vivem na mata, a lebre é a mais ligeira. Então, a lebre é a mais ligeira de todos os bichos. Conflito. A lebre desafia para uma corrida todos os bichos da mata, inclusive a tartaruga. Principais ações decorrentes do conflito. A corrida começou, certo? Então, quando a corrida começa, a lebre nem sai do lugar. O que ela vai fazer? Ela vai dormir. Então, as principais ações decorrentes do conflito é justamente essa. O conflito é o desafio da corrida. E as principais ações é o fato de a corrida começar e a lebre fazer o quê? Ir dormir. Desfecho ou solução do conflito. Enquanto a lebre dormia, o que a tartaruga fazia? Então, o desfecho, a solução do conflito, é o fato da tartaruga sempre ir em frente e vencer a corrida. E o final, a lebre perdeu a corrida para a tartaruga. Moral da história. Aí lá está em destaque, né? 1 passo, 2 passos, as tartarugas da vida não olham para os lados, não olham para trás e acabam ganhando a corrida. Agora, em relação ao outro texto, a lebre e a tartaruga. Gente, quem tiver dúvida, quem errou, vai pausando, depois escreve, pausa, volta. Vocês têm essa oportunidade porque é videoaula, tá? Então, a lebre e a tartaruga. Situação inicial. A lebre sempre se gabava de que era mais ligeira entre todos os animais. Conflito. A lebre convida todos os bichos do mato para uma corrida e a tartaruga provoca, dizendo que ela seria sua concorrente. Então, a tartaruga desafia a lebre. Principais ações decorrentes do conflito. No meio da corrida, a lebre resolve tirar uma soneca. Desfecho ou solução do conflito. A tartaruga está cruzando a linha de chegada quando a lebre acorda e percebeu que perdeu a corrida. Final.
A lebre é humilhada porque a tartaruga ganha a corrida. Certo? Moral da história: quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. Vão pausando para vocês irem respondendo. Na página seguinte, eu disse para vocês que nós não faríamos tudo. Então, a 16, sim. Certo? O narrador de cada história assume um posicionamento, ou seja, revela sua opinião sobre os personagens e as ações deles. Explique. Então, lá na Corrida da Tartaruga, o narrador posiciona-se a favor da tartaruga, porque ele admira ela por não ser competitiva. Certo? Então, lá em A Corrida da Tartaruga, o narrador admira a tartaruga por não ser competitiva. No texto A Lebre e a Tartaruga, o narrador não coloca uma postura, ele é imparcial, isso quer dizer, ele não coloca sua opinião explícita no texto. Não tem posição sobre os personagens. Ok? 17. A 17 é pessoal, então essa aqui a gente vai ter que ler depois que retornarmos às aulas presenciais. Página seguinte. 19. Quais provérbios a seguir poderiam substituir a moral de ambas as fábulas, mantendo o sentido dos textos? Tem duas possibilidades. Devagar se vai ao longe, podem assinalar, e devagar e sempre se chega na frente. Então, essas duas alternativas são possíveis morais para as fábulas. A questão 20 em diante, eu falei que nós não as faríamos, certo? Somente a questão 22. E esta, eu vou pedir para que vocês tirem uma foto, coloquem no post no Escola Web. Caso tenha dúvida, mande uma pergunta que eu responderei assim que possível. Beijo, tchau!